Graça e paz, queridos, mais uma vez juntos aqui para mais uma aula do nosso PB, essa jornada pelos 66 livros da Bíblia. Na semana passada, o Clóvis finalizou aquele grupo de livros conhecido como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e hoje nós vamos começar um outro grupo de livros conhecidos como livros históricos. Esse grupo é um pouco mais extenso, é um grupo de 12 livros que vai de Josué até o livro de Esther, e eles registram a história da conquista da terra de Canaã, das apostasias do povo hebreu na terra de Canaã, da expulsão da terra pelos assírios e pelos babilônicos e também da restauração parcial sob o domínio persa. É um grupo de livros que cobre aproximadamente 1000 anos de história, de 1405 a 425 antes de Cristo. E o primeiro livro é o livro da conquista, o livro de Josué. Então vamos lá, a data do livro de Josué, o período de história do livro de Josué vai de 1405 a 1375 antes de Cristo. E o objetivo do livro é preservar a história da conquista de Canaã e a divisão da terra entre as tribos de Canaã. Se você ler o livro, você vai perceber uma porção do livro onde é dito qual terra ficou para determinada tribo. Você sabe que eram 12 tribos ali de Israel. E quais eram as condições da terra de Canaã no período da conquista pelo povo hebreu? Vamos lá então. A terra era ocupada por um grupo misto de descendentes de Canaã. Você já deve ter lido na Bíblia a respeito dos heteus, dos gigazeus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Todos esses zeus aí, que são 7 grupos de pessoas que habitavam ali a terra de Canaã. A gente vê que cada grupo habitava uma determinada localidade. Por exemplo, se a gente pegar os gigazeus, a gente estudando vai descobrir que eles habitavam a região ocidental do Mar da Galileia. Os amorreus eram um povo montanhês, que habitava também o leste do Mar Morto. Os cananeus tecnicamente ficavam na parte norte. Os ferezeus também estavam associados com os cananeus da parte norte. Os heveus habitavam ali perto de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E os jebuseus eram uma tribo guerreira estabelecida em torno também de Jerusalém. Politicamente, a terra havia sido dominada pelo Egito, ali pelo ano de 1468 a.C. Por volta de 1400, o poder egípcio se deteriora e então ali o território se torna propício à invasão. E é nessa época aqui que o povo hebreu, o povo de Israel, vai invadir a terra e vai tomar a terra que o Senhor havia prometido para eles. Religiosa e moralmente falando, a terra era infestada de deuses. A gente encontra, por exemplo, na história do povo cananeu, ou destes 7 povos sobre os quais nós falamos aqui anteriormente, um deus chamado El, um deus chamado Baal, Anate, Asterote, Azerá, Moloque, Milcom, Camus, todos esses deuses que eram adorados naquela terra por aqueles povos. Esses deuses eram deuses de violência e perversão sexual, o que mostra como a terra de Canaã estava corrompida, tanto moralmente quanto religiosamente falando. Talvez você seja daqueles que às vezes ao pegar o Antigo Testamento não consegue entender por que a ordem de Deus foi destruir os povos, entrar nas cidades e exterminar os povos. Chega aquela pergunta: por que Deus mandou matar os povos cananeus? Talvez você pense: nossa, que Deus sem misericórdia, que Deus cruel. Ou talvez você acabe acreditando, como alguns acabam dizendo aí, que o Deus do Antigo Testamento é o Deus diferente do Deus do Novo Testamento. E na verdade isso é uma falácia, na verdade isso é uma mentira. O Deus que ordena o povo de Israel entrar na terra e exterminar os moradores da terra é o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas fica a pergunta: por que Deus mandou matar? Se nós observarmos, queridos, as práticas de vida desse povo, nós vamos entender um pouco porque Deus se indigna tanto com esse povo a ponto de ordenar um juízo que é o seu extermínio.
Por exemplo, havia um tipo de sacrifício que acontecia lá na terra de Canaã, antes da invasão do povo de Israel, que era conhecido como o sacrifício dos alicerces. Quando eles iam construir uma casa, por exemplo, era normal sacrificar uma das crianças da casa e enterrá-la junto com o alicerce ao construir a casa. Essa era uma prática que era praticada lá naquela época. Uma outra prática que revela uma crueldade tremenda contra a criação de Deus era a prática, por exemplo, de cortar pedaços dos animais para cozinhar esses pedaços dos animais, deixando os animais com vida. Então, por exemplo, alguém queria comer um determinado animal, ele ia lá, cortava uma perna, deixava o animal ainda com vida, fazia aquela perna, depois se queria comer uma outra parte do animal, ia lá, cortava, e assim era uma crueldade contra os animais, só para citar duas coisas que eram feitas absolutamente contrárias àquilo que era a vontade de Deus. Agora, é importante dizer que o nosso Deus é um Deus longânimo. Eu não sei se você se lembra disso, mas em Gênesis capítulo 15, quando Deus fala a respeito do futuro da descendência de Abraão, Deus diz para Abraão que o povo estaria na terra do Egito e que na 4ª geração eles tornariam para a terra de Canaã, porque ainda não havia se enchido a medida da iniquidade dos amorreus. Então, veja bem, 4 gerações, nós podemos falar aí mais de 4 séculos, Deus aguardando e esperando o arrependimento desses povos, e todavia esses povos não se arrependeram, e por isso Israel é usado como instrumento do juízo de Deus sobre a terra de Canaã. Vamos passar agora a falar a respeito das contribuições singulares do livro de Josué para a nossa vida, para a nossa edificação. Por exemplo, esse livro, ele narra o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Lá em Gênesis, capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão para ser peregrino na terra de Canaã, na terra que Deus estava prometendo para ele, Deus promete que a sua descendência teria uma terra, possuiria a terra das suas peregrinações. E aqui no livro de Josué, a gente vê o cumprimento da promessa de Deus para com Abraão. A gente vê, por exemplo, nesse livro também a redenção da famosa Raabe, que era uma prostituta que habitava na cidade de Jericó. No capítulo 2 de Josué, quando os espias chegam para espiar a cidade de Jericó a mando de Josué, Raabe os recebe ali, os esconde ali, e por conta disso ela alcança misericórdia. Na destruição da cidade de Jericó, ela e a sua família então serão preservados com vida, porque ela creu no Deus de Israel e porque ela fez essa bondade para com o povo de Deus. Nesse livro também nós encontramos aquilo que a gente pode chamar de uma teofania ou uma cristofania, que é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Um pouco antes de começar a conquista da terra, Deus se revela a Josué em uma visão. O texto se encontra em Josué capítulo 5, versículos 13 e 14. Eu gostaria de ler aqui juntamente com você. O texto diz assim: Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Josué tem uma visão de Cristo antes de possuir a terra de Canaã. E esse homem que trazia na mão uma espada nua estaria juntamente com o povo de Israel nas guerras que eles batalhariam, nas batalhas que eles teriam que travar na terra de Canaã para a conquista da terra. Uma outra contribuição singular do livro de Josué é que este livro conta a história, por exemplo, de um momento em que o sol se deteve. Quando Josué estava em uma das batalhas que ele travou na conquista da terra, ele ora, e a Bíblia diz assim que o sol parou, e aquele dia foi um dia mais longo, foi um dia mais comprido. Então esse milagre acontece ali. Agora é óbvio, talvez você vai dizer assim, o sol já estava parado, porque o que acontece é o movimento de rotação da terra. Será que a terra parou nesse momento? Não creio nisso, porque
porque isso implicaria numa porção de coisas. Eu creio que Deus deixa o sol, a luz do sol ali brilhando por mais tempo, a luz ali brilhando por mais tempo, mas aí a linguagem bíblica fala para nós que o sol se deteve, que o sol parou, porque essa era a cosmovisão, aquilo que o autor do livro, que o escritor do livro dizia. Aliás, para falar a respeito do escritor do livro, é importante a gente afirmar que os livros históricos são livros considerados como livros anônimos, embora alguns acabem atribuindo a escritura do livro de Josué ao próprio Josué, com exceção dos últimos versículos que falam a respeito de sua morte, que teriam sido acrescentados depois. A quinta contribuição do livro é a cessão da terra às 12 tribos de Israel. Como eu já devo ter dito aqui anteriormente nessa aula, o livro aponta como ficou a divisão da terra de Canaã, que parte de terra ficou para cada uma das tribos do povo de Israel. Uma sexta contribuição do livro é o desafio de Josué ao fim de sua vida. José já era um idoso quando ele reúne as tribos de Israel e fala aquele famoso versículo que todos nós conhecemos: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que disse Josué, e eu espero que essa seja também a sua escolha, que a sua escolha, juntamente com a sua família, seja a escolha de servir ao Senhor. E por último, a sétima contribuição singular que nós encontramos no livro de Josué, nós podemos observar alguns tipos de Cristo, ou o próprio Cristo no livro de Josué. Por exemplo, o cordão de escarlate na janela de Raabe é um tipo do sangue de Cristo, do sangue de Jesus, que nos redime dos nossos pecados. Você sabe que houve um acordo entre Raabe e os espias, de que se ela estivesse dentro de sua casa, juntamente com a sua família, e um cordão escarlate tivesse sido colocado ali na janela, ela e a sua família seriam poupados da destruição. Então esse cordão escarlate representa aí o sangue de Jesus Cristo que nos redime de todo pecado. Nós falamos já aqui a respeito da cristofania, que é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, a gente encontra no livro de Josué, antes de Josué entrar na Terra Prometida, e o próprio Josué é um tipo de Cristo. Na verdade, o nome Josué é, na verdade, o nome Jesus. É que, na verdade, Jesus nós trazemos do grego, não é a tradução, mas o nome Yehoshua significa Jeová é salvação. É o próprio nome de Cristo, e Josué é um tipo do capitão da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós finalizamos aqui a nossa aula do 6º livro da Bíblia, o livro de Josué. Eu espero que tenha sido um tempo edificante para você, que tenha acrescentado algo à tua vida espiritual. Está sendo muito legal gravar essas aulas aqui do PB. Algumas pessoas têm dado um feedback para a gente, falando como tem sido bom para elas poderem assistir essas aulas semanais. E eu quero desafiar você a curtir, compartilhar, a abençoar a vida de outras pessoas compartilhando esse vídeo. Que Deus te abençoe. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Fica com Deus.